Fala pessoal, o episódio de hoje tá simplesmente imperdível, tá sensacional. Deixa seu like aqui, vamos ver todo mundo junto. E se você gosta de anime assim como eu, me ajuda aqui a bater a meta de 500 inscritos aqui no canal, tá? Deixa seu like e bora pro vídeo. Tudo começa com Itadori lavando suas mãos sujas de sangue. Em seguida, ele tem uma lembrança. Ele estava em um prédio com uma maldição enorme em sua frente. Ele se vira e do nada salta do prédio. Parece que está procurando algo e várias maldições estão atrás dele. A maior consegue alcançá-lo e agarrá-lo. Logo em seguida, ela o arremessa em outro prédio. Ela consegue alcançá-lo novamente, porém, quando vai atacar, sofre um corte repentino e cai. Itadori fica muito surpreso com aquilo e descobre da pior forma que quem fez aquilo era Yuta. E ele não sabia, mas Yuta estava ali para executá-lo. Itadori detém Yuta segurando sua katana com a mão. E então nos é mostrado um homem conversando com sua subordinada sobre a Mai. Ele pergunta se a Mai havia morrido. Então é dito a ele que deveria se preocupar era com o chefe do clã e que quem estava quase morto era a Maki e não a Mai. Ele diz que acha isso ótimo e que qualquer mulher que não consegue apoiar um homem deveria levar uma facada nas costas e morrer. Ele chega em uma sala com mais dois homens, seus tios, e eles dizem que ele havia se atrasado. Porém, a resposta foi que se ele tivesse ali ou não, não fazia diferença, pois ele seria o próximo líder do clã Zenin. Ele diz que seus tios, primos e irmãos não prestam para aquele papel. Nisso, seu tio saca sua katana e coloca em seu pescoço. Nesse momento, entra outro homem na sala e anuncia a morte do chefe do clã Zenin e diz que estaria ali para ler o seu testamento. Ele afirma que o pedido do líder antes de morrer era que seu testamento fosse lido com a presença de 3 pessoas, seus 2 irmãos e seu filho, Ogi Zenin, Zenitsu Zenin e Naoya Zenin. O testamento dizia o seguinte: primeiro, Naoya Zenin seria o 27º chefe do clã Zenin. Segundo, Naoya herdaria todos os instrumentos amaldiçoados do clã, mas precisaria da permissão de Ogi ou de Jinichi para usá-los. No entanto, se Satoru Gojo morresse, ou perdesse sua sanidade de alguma forma, o acordo feito com Toji seria honrado, e Megumi se tornaria o chefe do clã. Naoya, ao ouvir isso, se irrita muito. Ele não aceitaria um moleque desconhecido como chefe. Ele pergunta à sua subordinada onde estaria Megumi. Ela responde que ele está em uma missão para encontrar Itadori em Tóquio. Então ele pede para ela informar que ele mesmo iria matar Itadori, e nisso Megumi juntos. Ele diz que assim que matá-los, o resto ele resolveria sozinho, sem a ajuda dos tios. Então voltamos a Itadori, que estava pensando sobre Shibuya. Seu irmão, Shozo, pergunta como estão os ferimentos. Ele diz que está tudo bem, tirando a parte que tomou um Kokusen. Ele diz que está sentindo que Sukuna está ficando mais forte. Shozo fala que ele pode voltar para a escola Jujutsu e não precisa se preocupar com ele. Itadori diz que não está preocupado e que Sukuna está tramando algo para usar Megumi. Fora isso, ele matou um monte de gente e não pode ficar com os outros. Ele pergunta a Shozo se ele não se importa por ter matado os irmãos dele também. Shozo responde que tudo bem, porque aquilo foi um acidente e que eles teriam feito o mesmo no lugar dele. Itadori diz que, por enquanto, era para reduzir o número de criaturas. Então, ele e Shozo começam a exterminá-las pela cidade de Tóquio. A cidade está aparentemente vazia de humanos, mas repleta de maldições. Enquanto eliminam os monstros, Shozo diz que já sentia que Itadori era mais forte quando lutaram, mas agora era diferente. Ele tem um controle inabalável de sua energia amaldiçoada e uma força física imensa, realmente um deus da guerra. Ele diz que o pai de Itadori deveria ter costuras na testa, por isso insistia em dizer que eram irmãos. Naquele momento, Naoya aparece e começa a falar de Megumi. E ele diz que eles estavam chamando muita atenção e pergunta se não tentariam fugir. Itadori não entende por que deveria fugir. Naoya fala então que ele foi sentenciado à morte, pois Satoru não estava mais ali para protegê-lo. E ele diz que ele não está nem aí para Itadori, porém não quer vê-lo rondando por aí e vai quebrar suas pernas.
Itadori o questiona sobre Megumi, e Naoya diz que vai matá-lo. Com uma velocidade absurda, Naoya ataca Itadori e Choso. Itadori diz que ele era muito rápido, porém tinha alguma coisa estranha. Naoya então diz que o subestimou e que vai acelerar aquilo. Porém, nesse momento, os três sentem uma presença muito forte naquele local. Por um momento, Itadori acha que era seu sensei, Satoru Gojo, mas então Yuta aparece. Ele vê que Itadori não está sozinho, então questiona sobre o que cada um deles era para Itadori. Naoya diz que está do lado de Yuta e o chama de Okotsuki. Nisso, Itadori percebe que quem está diante dele era um feiticeiro de nível especial, assim como Gojo. Naoya diz que era o primo de Maki e estava ali para executar Itadori, assim como ele. Enquanto eles conversam, Choso diz a Itadori bem baixinho para fugir. Ele diz para focar apenas em fugir de Yuta, pois ele era um feiticeiro de nível especial, assim como Satoru, e se enfrentá-lo, ele iria morrer. Itadori então começa a correr, e Yuta diz que deixará Choso com Naoya e vai atrás de Itadori. Choso tenta bloquear a rota de Yuta com sua manipulação de sangue, mas Naoya o impede e diz que não sabe por que ele tem aquela manipulação, mas que não era tão assustador assim, tirando o sangue perfurante, mas para fazer isso precisava de um longo tempo e ele iria morrer antes disso. Então voltamos à cena em que Itadori está segurando a espada de Yuta. Itadori consegue se livrar e Yuta o ataca novamente, achando que tinha acertado. Ele o compara com a Maki e parte para cima com tudo. Itadori fala que Yuta era o oposto dele e estava usando sua quantidade absurda de energia amaldiçoada para fortalecer seu corpo e compensar a sua falta de poder. Yuta fala que tem ainda mais energia que o Gojo. A diferença era que Gojo tinha os 6 olhos, então praticamente não gastava energia nenhuma. Mas diferente disso, a energia de Yuta pode se esgotar. Ele corta o papo e parte para cima com tudo de Itadori novamente. Itadori lembra o que Todo disse, que quanto melhor o feiticeiro, não daria para prever os ataques até o último segundo. Porém, com Yuta era diferente. Ele tinha tanta energia amaldiçoada saindo do seu corpo e até de sua espada que todos os ataques pareciam ser decisivos. Itadori desvia dos ataques e consegue pegar uma faca dentro de um carro, imbuindo-a com energia enquanto o apunhala no peito. Por um breve momento, Sukuna aparece em seu domínio. Então voltamos a Choso, que está tomando uma surra para Naoya. Ele diz que Naoya é muito rápido e não consegue descobrir qual é o truque do feitiço dele, e nada de sua manipulação de sangue poderia ajudá-lo naquele momento. Após Choso levantar depois de tanto soco, Naoya pergunta o que ele era. Choso responde que era apenas um irmão mais velho de outros 9 irmãos e ativa sua habilidade Fluxo Escamas Vermelhas. Naoya diz que aquilo não era a resposta e estava se referindo à sua resistência e parte para cima novamente. Porém, Choso já está começando a acompanhá-lo. Naoya então o apunhala com uma faca que havia escondido, porque ele havia percebido que Choso estava focando em seu poder para melhorar sua visão. Ele diz que precisou usar aquela faca, pois Choso era muito persistente, e como ele tem a manipulação de sangue, ele deve ser muito bom em estancar sangramentos, e quer ver como ele vai lutar enquanto cuida disso. Naoya diz que é muito tosco um feiticeiro andando armado, e que é esquisito se não der para ganhar sem ela. Ele diz que seus irmãos mais velhos também carregam armas, e ainda acham que tem direito de reclamar de Toji. Choso pergunta se ele odeia seus irmãos. Naoya responde que sim, que irmãos mais velhos menos competentes que os mais novos são inúteis. Choso diz que ele só chegou até ali graças aos irmãos mais velhos dele, que mesmo incompetentes servem de exemplo para os mais novos. Ele diz que, se seguir pelo caminho errado, basta que seus irmãos o evitem, e se ele for pelo caminho certo, eles só precisam fazer o mesmo. Ele pergunta a Naoya se a força dele vem da fraqueza dos seus irmãos, e Choso diz também que é por isso que ele resiste tanto. Nunca teve alguém para seguir por ser o mais velho, e é por isso que ele é muito forte. Então ele lança uma onda de sangue contra Naoya, que sai correndo, se perguntando como ele está vivo depois de perder tanto sangue. Só que Choso é uma pintura da morte, que consiste numa mistura de maldição e humano, pois eles podem converter a energia amaldiçoada em sangue
e não morrem de hemorragia até que fiquem totalmente sem energia. Então Choso endurece o sangue que está na roupa de Naoya, tentando deixá-lo lento, e se prepara para um ataque. Naoya ainda assim dispara em direção a Choso e se pergunta por que ele ainda não o atacou. O ataque de Choso é um original dele, desenvolvido após enfrentar o seu próprio feitiço por 150 anos. Ele explode as partículas de sangue ao redor de Naoya, que cai de joelhos. Choso então fala que não entende como ele nunca conseguiu amar seus irmãos e se prepara para o golpe final. Então Yuta aparece carregando o corpo de Itadori e desmaia Choso com apenas um golpe. Então Naoya, de joelhos, começa a vomitar sangue. Choso havia liberado tanto sangue que Naoya havia absorvido e o corpo dele estava rejeitando naquele momento. Yuta pergunta a Naoya se ele quer ser curado, porém teria uma condição: ele deveria informar a morte de Itadori para os superiores. Nisso, vamos para uma lembrança de Itadori, onde seu avô alertava seu pai sobre a mãe dele, dizendo que, se ele não se afastasse dela, iria morrer. Então, Itadori acorda em frente a uma fogueira, se perguntando se ainda estava vivo. Yuta respira aliviado e diz que o Sensei Gojo havia pedido para cuidar dele e que aquilo tudo teria sido apenas um teatrinho para evitar que enviasse outra pessoa para matá-lo. Porém, como eles não eram burros, forçaram Yuta a fazer um pacto para matar realmente Itadori. E Yuta teve que matá-lo. E assim que seu coração parou, imediatamente teve que usar a reversão de feitiço para curá-lo. E se tratando de Itadori, ele achou que isso funcionaria, e diz que é a segunda vez que ele teve que fingir a sua morte, e pelo menos por um tempo eles devem considerar que Itadori foi executado. Itadori pergunta por que e para que aquilo tudo. Yuta responde que ele é amado por muitas pessoas e por pessoas que ele também ama, e que já passou por aquilo, ter um poder maior que ele. Porém, eles eram diferentes. Aquele poder não era de Itadori, não era culpa dele. Itadori diz que ele estava enganado, que não era uma questão de se sentir culpado, e diz que matou muitas pessoas. Nisso, do nada, Megumi aparece e pedem para eles voltarem para a escola, porque a barreira que a protege está enfraquecendo e que Itadori poderia voltar sem problemas se ninguém visse o seu rosto. Itadori diz a Megumi para parar de negar o que aconteceu, que por causa dele muita gente morreu. Megumi o interrompe novamente, dizendo que foi por causa dele também. Não era para ele desistir tão fácil assim, mas eles não eram heróis, e sim feiticeiros. Ninguém poderia julgá-los nesse sentido, e por isso eles têm que continuar provando o porquê existem. Itadori pensa que enquanto ele estiver ao lado dele, vai continuar sofrendo. Então Megumi grita com Itadori e pede a sua ajuda, dizendo que Kenjaku armou um jogo da morte entre quem ele havia conjurado feitiços. O jogo se chama Migração à Extinção, e sua irmã também acabou envolvida nesse jogo. Megumi praticamente implora e diz que precisa da força de Itadori. Itadori então diz para Yuta que Sukuna quer usar Megumi. Ele diz que em Shibuya, Sukuna assumiu seu corpo porque ele foi forçado a comer 10 dedos de uma só vez, e que já ingeriu 15 dedos no total. Se Sukuna conseguir controlá-lo de novo, é para Yuta matá-lo sem hesitar. Yuta diz que para ele tudo bem. Megumi fala que primeiro eles voltariam para a escola para falar com o mestre Tengen. Eles precisam saber como liberar Gojo e descobrir qual é o verdadeiro objetivo de Kenjaku. Ele fala que esse jogo era um ato de terrorismo Jujutsu. Para acabar com isso, precisam dessas duas respostas, e que só o mestre Tengen poderia ajudá-los. Itadori pergunta se Tsukumo não saberia. Megumi diz que esse era o plano dela e que ela também estava escondida na escola. Yuta diz que há um problema. Para chegar ao mestre Tengen, há barreiras de ocultação, que são mais de 10.000 portas, e apenas uma leva ao mestre Tengen. Itadori se levanta e diz que teria que perguntar aquilo antes. Ele pergunta se Nobara está bem. Megumi não responde nada, então Itadori entende o que aconteceu e diz para irem em frente. Do nada, Choso aparece das sombras
e diz que podem dar um jeito nas barreiras. Megumi se assusta. Choso pergunta se ele lembra de quando Mahito roubou os dedos do Sukuna e diz que vão fazer a mesma coisa. Então, Itadori chega na escola e encontra Maki e Tsukumo. Maki está se recuperando dos ferimentos de Shibuya. Tsukumo diz que não poderia fazer nada quanto às queimaduras, que mesmo com a cura de reversão, as cicatrizes ficam, mas que ela foi salva mesmo pela resistência do seu corpo. Maki pergunta sobre a barreira do Mestre Tengen. Choso explica que, no meio do caminho para o mestre, fica um cofre com ferramentas amaldiçoadas e com os restos de seus irmãos mais novos. Com os 6 juntos, ele consegue sentir a presença dele, com o efeito colateral do feitiço. Maki diz que isso era bom, mas quem era ele mesmo? Itadori diz que por enquanto eles poderiam vê-lo como o irmão mais velho dele, e Choso fica muito feliz com aquilo. Então eles chegam à porta e começam a descer em busca do Mestre Tengen. Ao chegar no salão, não veem nada. Tsukumo diz que Tengen está os rejeitando. Yuta diz que eles devem voltar, pois Tsukumi não poderia esperar. Nisso, Mestre Tengen aparece e pergunta se eles já vão embora, dizendo que é um prazer conhecê-los. Tengen cumprimenta a todos, menos Yuki. Ela questiona se ele não vai cumprimentá-la também. Ele diz que não é a primeira vez que a vê, e ela pergunta por que ele havia fechado todos os túmulos da estrela. Tengen diz que temia que eles tivessem se aliado a Kenjaku, pois afinal, ele não consegue ver o que há nos corações das pessoas. Itadori pergunta ao Mestre Tengen por que a aparência dele é assim. Ele responde que é imortal, porém ainda envelhece, e que Itadori também ficaria assim se tivesse 500 anos. Há 12 anos, como não conseguiu a hospedeira do plasma estelar, seu envelhecimento acelerou e a sua identidade desapareceu. Então, quem Tengen seria? Ele seria o próprio mundo. Nesse momento, Yuta fala que eles estão ali para descobrir o objetivo de Kenjaku e como abrir o selo da prisão de Gojo. E pergunta se ele poderia ajudar. Tengen diz que sim, porém teria uma condição. 2 deles deveriam ficar ali para fornecer proteção. Yuta o questiona por ter mencionado ser imortal. Maki pergunta se ele estaria com medo de ser selado, e Yuki pergunta por quanto tempo e por que protegê-lo. Tengen explica que o objetivo de Kenjaku é forçar a evolução da raça humana por toda a extensão do Japão. Megumi diz que já ouviu falar disso, mas a pergunta é como ele vai colocar o plano em prática, já que Kenjaku havia usado a transformação inerte para transformar os humanos em feiticeiros. Tengen responde que lhe faltava energia amaldiçoada, e transformar uma pessoa por vez seria ineficiente. Ele diz que o método de evolução que Kenjaku escolheu é fazê-lo assimilar à humanidade. Megumi diz que isso só poderia ser possível com a hospedeira. Tengen explica que anteriormente sim, mas depois de uma evolução de 12 anos, não é impossível para ele assimilar outras pessoas. Choso pergunta como é possível assimilar várias pessoas se ele é só um. Tengen diz que aquela não era sua forma real e que sua alma está por toda parte e ele era o próprio mundo. Porém, se ele assimilar as pessoas e uma delas ao menos sair do controle, aquilo seria o fim do mundo, porque não haverá fronteira entre indivíduos e o mal se espalharia para todos. E o que aconteceu em Tóquio seria recriado em uma escala global. Yuki diz que era só ter recusado a assimilação. Tengen responde que esse era o problema. Após ele evoluir, a natureza está mais próxima de uma maldição do que de um humano. Então ele pode ser um alvo de manipulações de maldições, por isso ele precisa da proteção. E Yuki pergunta o porquê agora, já que Kenjaku era um feiticeiro há mais de 10 mil anos, assim como Sukuna. Tengen responde o porquê é que a hospedeira do plasma estelar e o Rikugan estão conectados pelo destino. Porém, quando Toji nasceu, quebrou essa ligação. Então apareceu um jovem com o poder de manipular maldições, e nisso Kenjaku tinha todas as peças necessárias, fora o Goku Monkyo, que conseguiu posteriormente e usou para selar Gojo. Megumi pergunta por que Kenjaku resolveu realizar a migração à extinção agora. Tengen diz que é um aquecimento para a assimilação, que ele usa a energia amaldiçoada dos participantes num ritual para mandar o povo do país para outro lado, e deve usar isso para começar a assimilação com ele. Porém,
Para fazer o ritual, Kenjaku foi forçado a aceitar vários pactos. Um deles diz que Kenjaku não pode ser um mestre do jogo, mas isso ainda era uma desvantagem, pois se matarem Kenjaku, não encerrarão o jogo. Todos os jogadores devem morrer ou todos eles devem recusar a participar do jogo. Yuta diz que eles vão precisar participar do jogo para criar uma regra e tirar Tsukumi e os outros do jogo. Megumi diz que em paralelo a isso, precisam libertar Gojo, e eles decidem que Yuki e Chozo ficarão com o mestre Tengen. Chozo diz que é melhor que ele fique mesmo, pois se Kenjaku atacar e ele conseguir matá-lo, salvaria também seus irmãos mais novos. Yuki diz que vai ficar porque ainda tem assuntos para falar com o mestre Tengen. Então o mestre começa dizendo que para libertar Gojo, terão que levar o verso do Gonkumo Kyo, que é como se fosse a porta dos fundos para Gojo se libertar. Mas para poder entrar à força, era necessário uma lança celestial invertida, ou uma corda negra. Porém, Gojo destruiu ambas no passado. Yuki pergunta se existe outro jeito. Tengen diz que entre os participantes do jogo há uma feiticeira de 10 mil anos que se chama Anjo, e ela é capaz de extinguir qualquer outro feitiço, e sim, ela é capaz de abrir o Gonkumo Kyo. Megumi pergunta onde ela está. Tengen diz que está na colônia da parte do leste de Tóquio, mas não sabe mais do que isso. Ele diz que há 10 colônias no país conectadas por barreiras, que servem para conduzir o povo até o outro lado. Resumindo, significa travessia para o além. Tengen diz que isso pode parecer exagero, mas todos eles foram amaldiçoados e preparados para a assimilação. Megumi pergunta quanto tempo vai levar para completar o ritual. Tengen responde que depende, mas provavelmente levará 2 meses. Megumi diz que até que sua irmã seja forçada a participar do jogo, eles têm 10 dias e 15 horas, e que as pessoas morrerão caso se recusem a participar. Algo será feito com o cérebro delas para revogar os seus feitiços. Maki diz que nesse caso, para os feiticeiros como ela, não haverá risco. Itadori pergunta o que essa regra significa para as pessoas que já estão dentro da colônia. O mestre responde que as pessoas ganham pelo menos uma chance de sair do jogo e diz que as regras não estipulam nada em relação ao entrar e sair das colônias. E isso é para os jogadores que quisessem sair no início do jogo. Para confinar os jogadores, é de extrema importância que entrem por vontade própria. Outra regra, Tengen explica que o jogador receberá individualmente um Kogane, como se fosse uma interface. Os jogadores receberão pontos ao eliminar outros jogadores. E mais uma regra é que os jogadores poderão adicionar novas regras quando tiverem 100 pontos. Megumi diz que com isso, talvez tenha alguma brecha que poderão usar. Tengen diz que todas as regras estão sendo forçadas aos jogadores e o Jujutsu não permitiria o favorecimento de Kenjaku além disso. Maki diz que agora só falta definir os papéis de cada um. Yuki e Chozo ficarão para proteger Tengen, e ela vai sozinha até o clã Zenin para pegar as ferramentas amaldiçoadas. Agora que Megumi é o chefe do clã, ela tem acesso total. Ela diz também que assim que terminar, vai procurar o Panda para que entre no jogo também. Yuta vai se adiantar e entrar em uma colônia para participar do jogo. Ele quer reunir o máximo de informações antes que Megumi e sua irmã entrem. Ele diz que para evitar encontrar Tsumiki no caminho, não vai para colônias próximas e que possivelmente não conseguirão contatá-lo, pois estarão cortando o sinal. Itadori pensa como Yuta vai matá-lo se der alguma coisa de errado. Megumi diz que não é a hora de pensar nisso e que se algo acontecer, o primeiro ele morre e depois Yuta o mata. Itadori diz que é exatamente isso que ele quer evitar, a morte de Megumi. Maki diz que eles precisam encontrar um tal de Kinji Hakari, um veterano que foi suspenso da escola Jujutsu. Itadori pergunta se ele é forte de verdade, e Yuta responde que quando ele está com vontade é mais forte que ele. Então eles saem, e antes de ir, Itadori agradece a Chozo, que começa a chorar.